Olá pessoal, aqui é o professor Kleber, bem-vindo ao nosso canal Informate, né? Informate, que é informação matemática. Vamos estar trabalhando hoje com o plano cartesiano, né? Para estar tirando a dúvida, é um assunto bem tranquilo de se fazer, né? E espero que vocês gostem. Então, primeiro processo, fiz aqui um plano cartesiano, né? E aqui a origem do plano, e a coordenada x, coordenada y. Aí a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto quadrante. O primeiro e o quarto quadrante são os valores positivos para x, não é isso? Está à direita, o segundo e o terceiro, que está à esquerda, negativo. Já em y, acima, né, da origem, o primeiro e o segundo é positivo, e o terceiro e quarto para y são valores negativos. E aí, como é um assunto bem tranquilo, eu acho melhor partir logo para os exemplos, que eu acho que fica mais fácil até o entendimento. Então, nesse primeiro exemplo, o que ele pede? Ele fala o seguinte, marque, né, no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, os pontos. Aí ele dá o ponto A, B, C, D, F, G e H. Né? F, G, desculpa. Aí, como é que a gente faz aí? Primeiro processo, demarcar os pontos. Deixa eu pegar aqui minha régua. Então, o maior ponto aí quem é? Marcar os pontos. Fazer aqui meu plano cartesiano. Então aqui são os valores de x. Aqui serão os valores para y. Vou mudar um pouquinho a cor aqui, daqui a pouco. Então 1, 2, 3, 4. Aqui são os valores menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Ponto A. Como é que a gente marca isso daí? Em qualquer sistema cartesiano, a primeira coordenada sempre será o valor de x e a segunda coordenada sempre será o valor de y. Sempre sim. Sempre assim. Então, eu vou procurar aqui o ponto 1 e menos 1. Né? Então, vai ser 1 para x e menos 1 para y. Ele está aqui, ó. Então, aqui está meu ponto A. No ponto B, é menos 1 para x e 1 para y. Menos 1 para x está aqui. Muito cuidado quando for marcar. Você vê que ó, mudou a ordem. Automaticamente mudou o valor, onde é que está os pontos. Né? No ponto C é 2 e 0. Então, x é 2 e y é 0. Toda vez que isso acontece, senhores, a gente marca o ponto em cima do eixo da ordenada que tem o valor. No caso aqui, na abscissa, no caso, né? É x, né? Então, x é 2 e y é 0. Então, tá aqui em cima. Eu já sei que a coordenada é 2 para x, 0 para y. A mesma coisa acontece aqui, ó. X é 0, y é quem? 2. Então, aqui está meu ponto D. Meu ponto é 1 para x e 3 para y. Vou pegar o ponto 3 aqui. Eu fiz devagar, esse menor, né? Então, vai ser 1 para x e 3 para y. Então, tá aqui. Né? Marcar aqui como 3. Já no ponto F, é 3 para x, não é isso? E 1 para y. Então, 3 para x está aqui. E 1 para y está aqui. E no ponto G é 0, 0. O ponto G aqui, ó. Fica na origem. Tranquilo? Você vê que é bem tranquilo. Aí, né? Não é nada assim tão difícil de vocês fazerem. Na outra questão, né? Essa daqui, ela exige um pouco mais de vocês. Eu já até fiz o plano aqui cartesiano, mas eu deixei para a gente marcar junto. Porque o que ela pede? Ela pede que marque os pontos A, B, C e D no plano cartesiano e calcule as distâncias. Então,
Plano cartesiano, né? 2 e 4, ponto A, 2 para x e 4 para y. Então, eu vou marcar esse com a régua, porque como ele quer calcular a distância, para ficar mais bonitinho. Ah, mas se eu não quiser fazer com a régua, eu geralmente não faço. Estou fazendo aqui só por conta de vocês. Então aqui eu já vou ter meu ponto A. O ponto B é 5 e 5, né? 5 para x e 5 para y. Né? 5 para x, ponto B está aqui. E 5 para y. Você vê que eu traço linhas paralelas, né? Ao eixo x e ao eixo y. Então, ponto B está aqui. O ponto C é menos 1 e menos 2. Menos 1 para x e menos 2 para y. Menos 1 para x está aqui. E menos 2 para y está aqui. Então, aqui eu tenho meu ponto C. Meu ponto D é menos 4 e 2. Menos 4 para x. E 2 para y. Então aqui eu tenho meu ponto D. Aí o que é que ele quer? Ele quer que eu calcule a distância, né, entre os pontos de A a B. Se você parar para analisar, a distância de A a B é essa linha aqui que eu vou marcar na cor preta. Não é? Só que o que acontece? A gente tem um triângulo aí retângulo. Porque, ó, olha se aqui o que eu estou frisando. A distância de A a B é essa aqui. Então, a distância de A a B, eu não posso aplicar Pitágoras? Aí eu só tenho que ver isso aqui, ó. De 2 para 5 é 3 pontos, não é isso? Então, essa distância daqui vale 3, não é isso? E de 4 para 5 vale 1. Então, eu tenho o quê? Que a distância de AB ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, né? Mais 1 ao quadrado. Então, a distância de AB ao quadrado é igual a 9 mais 1. Então, a distância de AB ao quadrado é igual a 10. Aí eu aplico a raiz de um lado, a raiz do outro. Eu tenho que a distância de AB é igual a raiz de quem? De 10. Tranquilo? Aplicando Pitágoras. Depois ele quer a distância de A a C. Pô, de A a C está aqui. Ó, perceba que de A a C está aqui. Deixa eu puxar aqui. A distância de AC é justamente o que eu estou fazendo de preto. Só que se você fizer também um prolongamento aqui, ó. Olha o que é que acontece se não gera um triângulo retângulo. Eu tenho isso aqui, não é isso? E tenho aqui, ó. Então, esse daqui é meu triângulo. Então, a distância de AC está aqui. Só que essa distância daqui para aqui, ó, quantos pontos são? 1, 2, 3. Então, aqui, essa distância daqui para aqui, ó, mede 3. E essa daqui até o ponto 4, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa altura daqui vale 6. Então, a distância de A até C, a distância de AC ao quadrado, vai ser igual a quem? 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, a distância de AC ao quadrado dá 9 mais 36. A distância de AC ao quadrado, 9 mais 36, dá 45. Então, eu posso aplicar a raiz de um lado e a raiz do outro. Então, a distância de AC é justamente a raiz de
45, já que não tem raiz exata. E depois ele pede a distância de C a D. A distância de C a D é essa aqui, né? Distância de C a D é essa aqui. A mesma situação, ó, vou fazer o prolongamento aqui, né? Isso, para pegar essa conjunção aqui. E aí, com isso, eu gero outro triângulo retângulo, ó. Então, a distância daqui para aqui, lembre que esse ponto é 2. Então, vai ser de 2 a 2, então aqui vale 4. Não é isso? De menos 2 a 2 vale 4. Então, tem 1, 2, 3, 4. E a distância de menos 4 a 0, ou de menos 4 a menos 1. Então, vai ser quanto? 3. Então, aqui é 3. Então, a distância de C a D, né? A hipotenusa, né? Ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a distância de C a D ao quadrado é 16, que 4 vezes 4 é 16, mais 9. A distância de C a D ao quadrado vai ser 25. Raiz de um lado, raiz do outro. A distância de C a D, ó, eu botei de C a D, vai ser igual a 5. E aí a gente conclui, né, essa atividade também bem tranquila. Espero que todos tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar seus comentários. Tranquilo? Até a próxima. Tchau, tchau.